Olá, eu sou Jocelyn, sejam muito bem-vindos ao canal A Alma do Serviço Público, um canal que tem como grande propósito fazer do serviço público um serviço público melhor e, acima de tudo, mais feliz. O vídeo de hoje tem como propósito deixar-vos uma provocação. Ele vai falar-nos de delegar. E provocação porque aquilo que eu tenho para vocês é de facto deixar-vos algumas razões para nós não delegarmos. E começava por dizer que delegar é diferente de largar. Porque largar é deixar nas mãos dos outros a responsabilidade que é nossa, sem explicações, esperar que os outros façam sem saber como nem porquê. Mas delegar é muito mais do que isso. Vai muito para além disso. Delegar é preciso nós nos desapegarmos daquilo que entendemos que é nosso. E há questões emocionais associadas a este processo. Muitas vezes são estas questões emocionais que dificultam a verdadeira delegação. E por isso mesmo é muito importante nós olharmos para a delegação como a transferência de uma responsabilidade, de um poder, daquilo que nós efetivamente entendemos que alguém poderá fazer melhor do que nós, em menor tempo do que nós e, no fundo, ser pensado e tido como um investimento. Porque certamente delegar vai traduzir-se em mais tempo para nós podermos pensar melhor o serviço público, de forma a torná-lo também mais célere, melhor e, acima de tudo, também mais feliz. Não nos podemos esquecer que delegar implica subtrair. Subtrair, muitas vezes, algo que nos diz muito, algo que aprendemos a fazer ao longo do tempo, algo que, no fundo, aprendemos a gostar a fazer. E, na verdade, há aqui um processo emocional que precisa ser pensado e assumido. Os pressupostos da delegação são essencialmente uma escolha. Nós temos de ter alguém em quem confiar e por isso é tão importante desenvolver-se a confiança nos elementos da equipa. É também muito importante nós desapegarmos-nos da ação ou da tarefa ou do processo que nós estamos a pensar delegar. É preciso acreditar nos elementos da equipa, acreditar na pessoa que vamos escolher para que ela possa, no fundo, desenvolver essa ação, essa tarefa, seja lá o que for. Mas é também muito importante dar os meios necessários. É importante mostrar qual é o caminho para que a pessoa que vá assumir a tarefa delegada possa efetivamente fazer um bom trabalho. O vídeo de hoje não se vai preocupar com a delegação formal e legal. Esse assunto eu vou deixá-lo para um outro vídeo, porque o que eu quero mesmo hoje é provocar, é levar-vos a pensar e a refletir se já estão a delegar tudo o que é possível. Uma das razões que nos leva a não delegar é nós termos a convicção de que nós sabemos fazer melhor. E como sabemos fazer melhor, então entendemos que não há razão para passar a outra determinada tarefa. Por outro lado, demora muito tempo a explicar como é que se faz. Então, em vez de eu perder tempo a explicar como é que se faz, o que eu faço é fazer. E isso, de facto, é impeditivo, porque é uma crença que nós temos de que explicar é uma perda de tempo, quando na verdade explicar é nada mais do que investir. Por outro lado, eu sei fazer mais rápido, porque já estou habituado, porque eu tenho todas as condições, tenho toda a informação para fazer. Porque de facto delegar dá trabalho, dá algum trabalho, mas vale a pena. Uma outra crença que nós temos é pensar na equipa como ela estando sempre sobrecarregada de tanta tarefa para fazer. E na verdade isto é tudo um processo, porque nós devemos olhar para a equipa e perceber o que é que ela pode automatizar, o que é que ela pode fazer de forma diferente, também de forma a nós podermos libertar tempo para novas tarefas, para novas atividades.
E esta crença de que a equipa está sempre sobrecarregada, de facto, é impeditiva de que nós tenhamos a mente aberta para pensarmos o que delegar na equipa. Um outro motivo é que muitas vezes nem nós sabemos como fazer. E este também muitas vezes é um impedimento, porque ou temos vergonha de dizer que não sabemos fazer, ou nem sequer investimos algum tempo para partilhar com a equipa que não sabemos como fazer e, por que não, fazer um brainstorming no sentido de haverem novas ideias, de pensar em conjunto como é que se pode fazer. E por isso que não seja impeditivo o facto de não sabermos fazer. E um pouco no alinhamento do vídeo anterior, muitas vezes também não delegamos porque ficamos a pensar que serão os outros ou será a pessoa a quem nós delegarmos que vai ficar com os louros, que vai ficar com os créditos dessa ação, dessa atividade, dessa responsabilidade. Mas como já tive a oportunidade de partilhar, de facto, existem muitos benefícios para nós alargarmos estas atividades à equipa e, acima de tudo, dar visibilidade à equipa. Portanto, nada melhor do que nós também olharmos para a delegação como uma forma de dar visibilidade à equipa. Muitas vezes também estamos agarrados a uma crença de que não temos ninguém na equipa com as competências, com as qualidades, digamos assim, para desenvolver determinada tarefa ou o que estiver em causa delegar. Mas na verdade isso não passa de uma crença, é uma questão de pensarmos o que é necessário para que aquele elemento da equipa passe a ter condições de desenvolver e fazer. Eu tenho de olhar para a equipa e perceber o que é que ela precisa para se desenvolver a todo o tempo. Não pode ser só de vez em quando. E há um motivo muito especial. É aquele que muitas vezes nós tentamos esconder. Arranjamos desculpas para nós próprios, muitas vezes, para não abdicarmos de determinada tarefa, determinado poder, responsabilidade, que é o facto de nós gostarmos de fazer aquilo, de nós ser aquela ação, aquela tarefa que até nos preenche. Muitas vezes o contacto com as pessoas, muitas vezes o ter a liberdade criativa para fazer determinada ação. Na verdade, o que está por detrás do não delegar é muitas vezes o nós gostarmos muito de fazer essa mesma tarefa que nós estamos a pensar delegar. E isso torna-se um impedimento. Por isso, eu já disse, e de facto está provado, o que está em causa muitas vezes é o desapego. O que está em causa muitas vezes são questões emocionais e não tanto questões operacionais ou questões técnicas associadas à delegação. E por isso é muito importante que o líder pense na delegação como uma oportunidade para fazer novas coisas que ainda goste mais de fazer do que aquela que está em causa. E também o medo de esvaziar a nossa ação. Isso de facto parece um mito, mas é o que muitas vezes está na base da não delegação. É aquele pensamento de que eu não posso delegar tudo, senão fico sem nada para fazer. É claro que isso é apenas um mito, mas na verdade, inconscientemente, muitas vezes nós pensamos que se nós delegarmos isto, se delegarmos aquilo, vamos provavelmente ficar esvaziados da nossa ação, da nossa responsabilidade, do nosso poder. Mas como já vimos no primeiro vídeo, de facto, liderar tem tanta coisa para fazer que, de facto, se for bem feito, se for visto como uma missão, se nós olharmos para o serviço público como uma oportunidade para os líderes fazerem e transformarem este serviço público, muito há a fazer. E delegar é, de facto, um dos princípios para que haja tempo para se transformar a administração pública. E isso é a expectativa que nós temos de ter relativamente aos novos líderes, aos líderes que estão em ação neste momento. E uma última motivação vai de encontro à primeira. É de facto eu achar que não tenho tempo. Mas fica aqui uma partilha muito importante. O tempo é aquilo que nós quisermos. Nós afetamos o tempo àquilo que nós queremos. E quando nós queremos, quando nós finalizamos, quando nós programamos, nós temos tempo para aquilo que é necessário fazer. E a grande questão
é como é que nós olhamos para a delegação. Se ela efetivamente for olhada como algo muito importante, que vai fazer a diferença no nosso dia-a-dia, que vai fazer a diferença no dia-a-dia da equipa, mas acima de tudo, que vai fazer a diferença no serviço público que prestamos, provavelmente nós vamos conseguir arranjar tempo. E esse tempo és tu que o defines. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Ele pretende apenas sensibilizar-te e levar-te a refletir sobre como é que é o teu dia-a-dia, o que é que podes delegar, porque o serviço público precisa que nós pensemos desta forma, precisa pelo menos que se reflita quais são as oportunidades que nós temos em mãos para fazer deste serviço público um serviço público melhor e olhar para as pessoas e olhar para elas como pessoas e elementos da equipa capazes e que nós podemos a todo o tempo criar as condições para que elas possam ser ainda mais capazes e, acima de tudo, mais felizes. Porque não te esqueças de uma coisa muito importante: delegar implica entregar ao outro valor. E ele vai sentir-se certamente também muito mais valorizado, porque estamos a entregar-lhe valor na expectativa de que ele crie valor para a comunidade e para o serviço público. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Se não subscreveste o canal, subscreve, coloca um gosto se gostaste do vídeo e, se assim o entenderes, também ativa o sininho porque vais assim receber os próximos vídeos. Obrigada, até um próximo vídeo.